Hoje, a gente vai apresentar 5 medidas para serem tomadas pós-pandemia para auxiliar na arrecadação dos municípios. Muito bem, quem vai estar conosco hoje aqui é o professor Elton Kramer, que é procurador do Estado do Paraná. Ele teve atuação como vice-presidente do Conselho de Contribuintes Municipal, é mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário, autor de várias e várias obras na área tributária. Por exemplo, tributos de espécie, advocacia pública em ação, impostos municipais, eficiência administrativa e ativismo judicial, são algumas das obras dos livros do professor Elton Kramer. Então, a ESAF, apoiada pela Escola de Governo da AMUNES, tem o prazer de trazer hoje para nós aqui o professor Elton Kramer. Professor Elton, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Uma imensa honra participar dessa conversa com um grupo tão seleto aí, que são os colegas da Advocacia Pública. Muito bem, professor. E a gente vai falar de alguns problemas que nos assolam agora, durante a pandemia, e também sobre vários problemas que vão acontecer no pós-pandemia, né? A gente tem um giro de economia muito baixo, né? As coisas estão parando de ser compradas, muita gente com dificuldade de sair de casa, e eu acho que os impactos vão ser enormes, né, professor? Com certeza, PR, é uma situação que ainda a gente está vivenciando, a gente não está falando ainda num fato passado, que ficaria até mais fácil, mas eu até comento que a gente está no meio do furacão, então a gente não sabe ainda como tudo isso vai desencadear, qual o resultado ainda, né? É verdade. Olha, eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo, essas quase 200 pessoas que já entraram na live, primeiro, se você acha esse assunto relevante para um colega seu, passa um WhatsApp para ele, diz para ele entrar no site www.exaf.com.br, vou pedir o pessoal para colocar o site aí no chat, e lá tem um banner que traz direto para a nossa live. Então, se algum colega não está presente, você gostaria de avisar para ele, basta entrar no site da Exaf, que a nossa equipe está colocando aí, clica no banner principal e você vai ter acesso a essa live. Outra coisa que eu queria dizer para todo mundo é que nós estamos num ambiente sensível, um ambiente de internet. Pode travar a minha internet? Pode, a do professor, a sua, mas aqui em cima, no alto da tela, tem 3 pontinhos que você clica e aparece a palavra reconectar. Então, se por acaso eu travar, o professor travar, você travar, aperte em reconectar, você não vai cair da live e você vai poder dar um refresh na página e poder ver sem traves, tá bom? Eu já estou recebendo mensagem aqui do pessoal, ó, Palmas está prestigiando o professor, Porto Alegre, a Kelly do Rio de Janeiro, Palmas quem é? A Maristela de Porto Alegre, a Lidiana de Palmas, o Délcio está junto aqui também. Vamos colocando onde vocês são aqui, que a gente vai batendo papo. Ó, Anchieta no Espírito Santo, a Luziane, William de Santos, Indaiatuba, São Paulo. Então, boa tarde para todo mundo que está chegando. Avisem os colegas. E vamos começar, né, professor? Vamos começar a bater papo. Vamos lá. A gente tem alguns assuntos que dizem diretamente respeito aos servidores públicos. E a gente podia começar falando, para quem está assistindo a gente, eu queria falar sobre os impactos econômicos causados diretamente sobre o servidor público, professor, nessa pandemia. O que você imagina que pode ser, isso caia diretamente e afete o nosso servidor brasileiro? Então, BR, é uma grande preocupação que a gente tem com a administração pública e especialmente com a administração pública municipal. Porque a gente tem aí poucos números ainda, porque é algo que está acontecendo, né? Mas já temos aí alguns estudos do IPEA, da INSPER, que dizem que a gente já tem um rombo aí a nível estadual de uma queda de mais de 400 milhões de reais na arrecadação do ICMS. E isso pode chegar em maio num rombo maior ainda de 700 milhões. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais a gente está caindo essa arrecadação. O que isso pode repercutir? Primeiramente, a gente vai ter o quê? As despesas estão cada vez aumentando, porque nós temos uma despesa fixa com o pessoal, ou seja, servidores públicos todos, em tese, estão recebendo seus salários. E a despesa com saúde, assistência social e transporte, ela está cada vez mais aumentando, em decorrência aí da pandemia. E, inversamente, a receita está caindo porque, em razão da quarentena, as empresas não estão conseguindo produzir, as que estão produzindo não estão conseguindo vender, e isso o que pode atingir? Diretamente a atividade administrativa. Ou seja, os servidores, eles precisam de uma receita para receber seus salários.
A administração pública não consegue pagar sem ter recursos. Então, a nossa preocupação é que essa receita não pare de ingressar nos cofres públicos. Eu vi até uma pesquisa muito interessante, uma estatística, que diz que nós podemos ter uma queda na arrecadação municipal da ordem de 30%. Então, 30% é um número muito significativo a nível municipal. Então, como que a gente pode se portar frente a isso? Essas reflexões que a gente tem que fazer daqui para frente, né? É muito importante isso. Professor, você acha que isso pode ter até impacto no vencimento do servidor público? Sem dúvida, porque se a administração pública não tem a receita suficiente, a gente vai bater naquele limite da lei da responsabilidade fiscal, que embora a gente tenha flexibilização agora com a autorização do Congresso Nacional, isso vai repercutir a médio e longo prazo. Como que a gente vai fazer no futuro? Então, corre um sério risco, que a gente já tem aí como evidência quase comprovada, o congelamento dos salários até 2021, que foi anunciado pelo governo. A gente tem a possibilidade de emperrar concursos públicos, então a gente vai ter esse problema de substituição da mão de obra, e o risco mais grave, que espero que a gente não chegue a ele, que é o corte de salários. Até recentemente o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade da redução da carga horária com a redução proporcional dos salários. Por enquanto, nós temos maioria do Supremo, ainda não foi decidido definitivamente, mas que não é possível, que seria inconstitucional essa previsão no artigo 23 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Mas há um risco. Mas, professor, você acha que pode ter risco também, como acontece nas empresas privadas? Por exemplo, um plano de demissão voluntária, isso pode acontecer na administração pública? Olha, nós temos as empresas públicas, né, as estatais aí, que utilizaram já muito das chamadas PDVs, né, o Programa de Demissão Voluntária. Eu acho que vai ser intensificado isso, que é uma forma até de economia, pensando sob o ponto de vista econômico, que é o que a empresa normalmente faz, seja pública ou privada. Então, é um caminho que eles vão seguir. Dentre outros, né, a gente vai comentar no decorrer da live, a terceirização, a possibilidade de enxugamento em alguns custos das empresas, só que o nosso foco é a preocupação de que isso atinja a finalidade da administração pública, que é a prestação de serviço público, e o servidor público, porque ele precisa de um resguardo, ele depositou suas expectativas num cargo público com 40 horas, por exemplo. Como que a gente vai diminuir para 20 horas e diminuir seu salário pela metade de uma hora para outra, né? Isso aí pode gerar uma série de ofensas a direitos constitucionais. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação. E uma alternativa que nós colocamos aqui é aumentar a receita. Não tem outro caminho. Nós vamos não só falar desses problemas ruins que podem acontecer, mas vamos apresentar soluções aqui. Eu só queria tocar num ponto, professor, que eu acho que também pode ser... a gente ficar preocupado com ele, que é a questão da reforma da Previdência. Você acha que essa discussão, por conta da Covid-19, pode ser adiada, pode ser afetada, o texto pode ser mudado? O que pode acontecer com a reforma da Previdência com relação a essa pandemia que nos assola aí? A reforma da Previdência aí aprovada, ela até foi uma certa solução sob o ponto de vista da economia da administração pública. Para o servidor, é complicado aquele que acreditou que ia ter aquela aposentadoria integral e, de repente, agora vai ficar nessa transição, né? Como, por exemplo, os novos, né? Os jovens da administração pública. Então, fica naquela incógnita, se migra para uma administração, para uma previdência complementar, uma previdência complementar, ou fica na previdência pública. Isso tudo tem que ser pensado pontualmente. Agora, independente disso, pensando numa situação de macroeconomia, nós precisamos entender que o Estado precisa gerar receita. Vai economizar, tudo bem, mas, por exemplo, hoje a gente não pode pensar em economizar dependendo aí de leitos de UTI, de contratação de médicos, de compra de medicamentos, e torcemos que tenha vacina contra o Covid, que também vai ser um gasto, que a administração pública vai ter que fazer, não tem escolha. Professor Elton Kramer, vamos lá. Eu queria, como a gente tem servidores de todas as partes do Brasil, estou vendo o Fábio agora, ó, dando boa tarde, Rio Branco, no Acre, o Delcio de Macapá, do Amapá, enfim, muita gente do Brasil inteiro.
eu queria tentar nivelar um pouquinho o nosso papo, para iniciar lembrando quais são as principais, ou as ferramentas de arrecadação mais fortes dos municípios, professor. Então, é difícil a gente comentar de município tentando padronizar, porque a gente tem desde município lá 2, 3 mil habitantes até grandes metrópoles aí com 2 milhões, 4 milhões de pessoas. Mas a gente tem uma preocupação única, que é a receita. Quando a gente fala em receita municipal, a gente costuma classificar em receita própria e imprópria. A receita própria é quando a receita advém dos seus próprios instrumentos tributários, como, por exemplo, os impostos municipais, o ISS, que advém de uma prestação de serviço, por exemplo, eu vou tributar um médico, vou tributar um contador, é uma prestação de serviço que vai incidir o ISS. Aí temos o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, ou seja, todo mundo que tem um imóvel lá na zona urbana vai pagar o IPTU. O ITBI, que é o Imposto Transmissão Bens Imóveis Intervivos, então você vai alienar um imóvel, possivelmente você já pagou ou vai pagar o ITBI. Não podemos esquecer das taxas municipais, como, por exemplo, uma taxa de alvará, a COSIP, que é uma contribuição de iluminação de energia elétrica, né? Aquela famosa discussão da taxa de iluminação pública virou a COSIP, né? E temos aquelas receitas impróprias, que são as receitas advindas das transferências constitucionais. Então, por exemplo, o ICMS, o IPI, que é tributado pela União, pelos estados, parte desses tributos, por exemplo, 49% lá do IPI, Imposto de Renda, e 25% do ICMS, são redirecionados para os municípios, aonde ocorreram seus fatos geradores. Isso como uma forma até de repartir esse bolo tributário, que a grande parte ficou para a União e estados. Só para vocês terem uma ideia, 67% da tributação pertence à União. Parte dela é repartido, mas uma grande monta ainda fica para a União. 26% é dos estados. E somente 7% pertence aos municípios. Uma mixaria, né? Frente a todo esse bolo tributário. Agora, Pierre, eu queria chamar a atenção para uma estatística que eu peguei aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas eu acho que reflete a grande realidade nacional. Aqui, ó, por exemplo, esse estudo me chamou a atenção no seguinte sentido. Municípios até 10 mil habitantes, a grande parte da receita municipal não é dos impostos, ou seja, da sua receita própria. É da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, que é aquela repartição dos tributos federais. A segunda posição da receita desses municípios até 10 mil habitantes, cota parte do ICMS. Terceira, outras transferências voluntárias. Quarta, transferências do Fundeb, que é aquele Fundo de Desenvolvimento Nacional do Ensino Básico. Somente a quinta posição, que é os impostos próprios. Isso quer dizer o quê? Que esses municípios não sobreviveriam se não tivesse as transferências. Aí, somente temos um outro cenário para municípios acima de 50 mil habitantes, que daí os impostos aparecem na primeira posição. Veja a tamanha discrepância que a gente tem no ambiente nacional em relação aos municípios. Agora, aqui tem duas coisas. Primeiro, você está falando sobre o ISS, IPTU, quer dizer, se nós estamos praticamente em isolamento, sem serviço, não tem impostos, não tem arrecadação de impostos. Sem corte de salário, há risco do IPTU ficar sem o chefe de família com dificuldade de pagar. O ITBI, muito pouca gente está comprando imóvel nesse pandemônio da saúde que a gente está vivendo. Então, quando você falou em cair 30%, isso é que se reflete essa queda. E o que eu queria ponderar é o seguinte, há uma proposta legislativa também sobre esse repasse do governo federal e tem alguns impostos também, como IPTU e ITBI, que estariam de fora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós temos algumas propostas, né, de ajudas, as chamadas propostas SOS, né, a gente tentar salvar aí grande parte dos municípios e dos estados também que estão sofrendo com isso. Então, tem a proposta, eu acho que é 60 bilhões, alguma coisa nesse sentido, que a União vai repassar. É uma ajuda, é necessária, só que ela não é a solução para esse problema, porque o problema vai ser empurrado para a fase pós-Covid.
porque é um problema agora, você vai solucionar esses 2 meses. Então, vamos dizer, a gente já tem um prejuízo aí de 30 bilhões de reais de ausência de arrecadação dos municípios. Nós temos 60 bilhões que pode ser solucionado 2 meses, hipoteticamente. E os outros? Porque essa arrecadação ela não vai aumentar automaticamente no terceiro e quarto mês. Então, a gente tem que pensar em medidas a médio e longo prazo. Algo que eu vou solucionar para eu sofrer um pouquinho 3, 4, 6 meses, mas depois eu preciso ter uma solução. Eu preciso de uma receita própria. Então, eu depender de transferência também é uma forma temerária, porque a União também perdeu a arrecadação. Então, vai ter um limite. Até onde a União vai poder me ajudar? E até onde há um interesse político para a ajuda desses municípios? Então, eu acho que esse ambiente é propício para a gente repensar uma nova forma de Estado. Algo bem ambicioso, até para a gente pensar outras formas alternativas de receitas. Então, essa sua fala me dá um gancho, e eu me lembro aqui da questão da discussão da reforma tributária. Né? Essa reforma que vem sido discutida e que parecia que estava se encaminhando, se desenhando para acontecer, agora com essa Covid, eu queria ouvir um pouquinho do seu parecer, se a gente vai atrasar isso, se esse texto pode ser modificado, o que vai acontecer com a nossa tão esperada reforma tributária? Essa reforma tributária, ela virou quase uma utopia, né? Já há vários anos a gente está discutindo, tem várias ideias e propostas no Congresso Nacional. O que está se destacando atualmente é 2 propostas, né? Uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. A da Câmara é a número 45, e uma PEC, né? E a no Senado é o número 110. Em tese, o que visa essa proposta? É unificar os principais impostos em um só. Então, a gente pegar impostos federais, por exemplo, IPI, PIS e COFINS, que é uma contribuição, pegar o ICMS estadual e pegar o ISS municipal e criar uma espécie de um único tributo. É semelhante forma como acontece do Simples Nacional. Existe também uma proposta paralela aí do governo para deixar de fora impostos estaduais e municipais. Ainda não tem nada definido, né, definitivamente. Mas eu vejo com um certo receio, porque se a gente tirar a principal fonte de renda do município, que é o ISS, e colocar na mão da União, o município vai perder autonomia. Então, veja, a gente já está pensando em algo do município gerar receitas próprias, e a gente entrega isso para a União. É complicado, porque a gente vai deixar a União administrar um tributo, a gente vai depender desse repasse ao governo federal para os governos municipais, e isso pode criar amarras. Então, eu sou um pouco cético em relação a isso, e eu acredito que dessa forma a proposta não vai ocorrer, até por uma pressão dos municípios, dos próprios estados, que não vem com os bons olhos. E outro dilema que essa reforma tributária vai encontrar é a questão do interesse da Fazenda Pública, que é aumentar a receita, e, do outro lado, os contribuintes que almejam e sonham que a reforma tributária vai trazer uma menor carga tributária. Eu acredito que esse dilema também vai dificultar um pouquinho a aprovação da reforma, pelo menos nesses moldes. O que eu, Elton Kramer, acredito que possa acontecer? Uma unificação somente dos tributos federais. Pegar o IPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a contribuição social do lucro líquido, PIS e COFINS, e fazer um imposto único. Isso eu acredito que possa sair. Professor Elton, tem uma pergunta no chat aqui do André, que talvez seja a pergunta do milhão, como se brinca, mas ele está perguntando, na sua opinião, qual é o prazo que você entende que a economia pode demorar para voltar a se normalizar, para os produtos circularem no estado do ICMS, para os serviços voltarem, para os municípios arrecadar o ISS. Uma estimativa, professor, dá para fazer um exercício de futurologia? É difícil, esse é um desafio para mim, porque realmente a gente não sabe quando tudo voltará ao normal. Primeira coisa, a gente tem que normalizar o ambiente social. A gente vê quando as autoridades sanitárias entendam que deva ter a liberação social, ou seja, as pessoas podem sair na rua, possam viajar, possam consumir de uma forma normal. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito difícil, mas a partir do segundo semestre eu acredito que inicia um processo de normalização. Esse ano vai ser um ano de adaptações.
Eu acredito que mais para o ano que vem, eu sou muito otimista que a venda, o consumo, a arrecadação tributária volte ao normal. No ambiente mais otimista ainda, não tão realista, mas mais otimista, o segundo semestre a gente começa a já ter uma normalização como estava status quo, ou seja, um período anterior à Covid-19. Pois é, a gente falou em tantos problemas para o servidor, agora na ponta, serviço da administração pública, nessa pandemia, o que pode ser atingido assim, drasticamente? Como eu falei, a receita tendo um abalo, uma queda aí numa ordem de 30%, isso vai ter que ser realocado. Então, obviamente que eu não vou, como gestor público, eu não posso jogar uma queda de 30% e retirar 30% dos meus agentes de fiscalização. Isso seria um tiro no pé. Que eu preciso, por exemplo, do auditor fiscal tributário para lançar o meu tributo para gerar mais renda para eu solucionar o problema. Então, eu tenho que redistribuir isso dentro da administração pública para uma menor repercussão possível. Então, por exemplo, eu ia construir um hospital super moderno aqui, talvez eu tenha que repensar que tipo de hospital eu preciso nesse momento. Eu vou contratar agentes de trânsito, eu vou contratar médicos, eu vou contratar mais advogados para a prefeitura. Eu tenho que repensar o que eu posso abrir mão. E aí vem as ideias, por exemplo, de terceirizações. A nova lei de terceirização, há um debate muito grande, que eu posso fazer, né, isso dentro da administração pública, inclusive com atividades fins. Só que, claro, não é qualquer atividade que eu posso terceirizar. Então, você leu meu pensamento. É exatamente essa pergunta, porque é uma polêmica, né? Há uma polêmica ainda sobre a questão dessa terceirização de mão de obra. Vamos falar um pouco em que casos essa mão de obra terceirizada pode ser utilizada e em que casos ela ainda não pode ser utilizada. Eu tenho aquelas chamadas atividades exclusivas da administração pública que eu jamais posso terceirizar. Já houve uma tentativa, de alguns municípios, inclusive, terceirizar, por exemplo, a lavratura da multa de trânsito. Você contrataria um agente de trânsito, uma empresa, a empresa lavraria o auto de infração. Não pode. Isso é um ato nulo. Porque o poder de polícia é ato exclusivo do Estado. Então, eu jamais posso terceirizar isso. Tem atividades que eu posso terceirizar. Aí, como atividade de vigilância, atividades paralelas ao Estado, a atividade de apoio. Isso cada vez mais está avançando dentro da administração pública. Só que, veja, eu tenho que definir isso da administração pública, o que é exclusivo e o que não é. Por exemplo, nós temos a atividade médica. A atividade médica é de suma importância. Mas alguns municípios, por exemplo, preferem terceirizar, contratar a cooperativa de médicos, contratar uma empresa para administrar certo ponto da saúde pública. Outros pontos, por exemplo, de assessorias contábeis, eventualmente até jurídicas, que é um pouquinho mais polêmica. Mas, enfim, isso com planejamento e estratégia é possível fazer dentro da lei. Mas a gente tem que ver aonde compensa e aonde não compensa. Aonde você vai ter uma economia? Porque muitos municípios terceirizaram e pagaram um serviço muito mais caro do que contratar alguém de uma forma concursada, através do concurso público, né? Então, tudo tem que ser planejado e estabelecido metas, né? Para você ter o real objetivo, né? Cumprido. Se for bem feito, a gente pode até pensar naquele teto da lei de responsabilidade fiscal, que pode ser aliviada pela contratação, né? A gente tem que estudar também os posicionamentos do Tribunal de Contas. Aqui no Paraná, por exemplo, não permite você terceirizar e abater do seu limite de pessoal que a gente tem, né, lá na lei da responsabilidade fiscal, que é até 60% da tua receita corrente. Então, tem que ver o estudo do teu limite. Cada município vai ter atingido esse limite de uma forma diferente. Acredito que todos terão problemas quanto a isso. Tanto é que teve a flexibilização dessa regra pelo Congresso e abalizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso tem que ser pensado no ambiente posterior, né, à Covid. O que vamos fazer depois disso? A gente tem que abaixar essa despesa ou a alternativa que seria mais viável aumentar a receita. Tá bom, vamos propor soluções, afinal a gente está falando tanto do que pode acontecer, agora vamos propor solução. Antes de passar para elas, eu só queria lembrar que a Jaqueline, no chat, ela está falando, a exemplo do Simples Nacional, a reforma tributária poderá dificultar a fiscalização do ISS? Eu acredito, o professor pode responder melhor do que eu, se ela foi incorporada ao governo federal, como ele disse que não acredita que esteja, né, professor? Talvez seja mais difícil fiscalizar, né?
A tendência é o contrário. A tendência é igual o Simples Nacional aconteceu. A tendência é o gerenciamento do tributo pelo órgão federal. Aí seria a ideia do deputado, ex-deputado Rauli, até seria da criação de uma super receita. Então, essa super receita seria composta com representantes do governo estadual, municipal, do que iria gerir esse tributo. Só que, igual o Simples Nacional, a tendência é o quê? Empurrar o trabalho para o município vai fiscalizar, e o dinheiro vai para o governo federal. Isso que aconteceu no Simples Nacional. Então, na verdade, o trabalho, eu acredito que eles não tirem do município. Agora, os benefícios, que é gerir essa arrecadação tributária, possivelmente ficaria daí com o governo federal. Então, soluções. Vamos partir para 5 medidas que a gente pode indicar para os municípios. Lembrando, pessoal, se a tela de vocês estiver congelando, o áudio estiver ruim, cliquem em cima aqui, ó, tem um botãozinho, 3 pontinhos, reconectar, que a gente reconecta. Vamos lá, professor. Vamos para a primeira medida, que logo quando acabar a Covid, pode ser implementada para esse aumento da receita e essa queda de 30% que você imaginou aí, seja minimizada. Protesto de certidões de dívidas ativas. Essa é uma primeira medida que eu já vinha trabalhando já há algum tempo, não é uma novidade. Quem me acompanha aí nas redes sociais ou nos cursos que a gente ministra, eu sempre coloco uma alternativa viável ao protesto CDA, porque é uma medida que você não vai depender de dinheiro, você pode fazer convênio com cartórios, e é uma medida que vai te trazer uma efetividade. Os números mostram isso. Então, o que é o protesto da CDA? Você tem todo aquele procedimento de constituição do crédito tributário. Após o crédito tributário não ser pago, ele vai para a dívida ativa. Então, retirando, você vai ter a chamada CDA, que é a certidão de dívida ativa. Aí você tem 2 caminhos. Você pode ajuizar o executivo fiscal e apostar aí nesse executivo fiscal para você receber esses valores. Agora, a outra alternativa, que ele não anula a execução fiscal, é a possibilidade de você levar até um cartório e promover o protesto dessa CDA. Então, a União já faz isso. A União, inclusive, tem ela publica números aí, que tem até a cartilha PFN em números, que ela comprova que de 24 bilhões que ela arrecadou de tributos assim que não foram pagos, que eles chamam de recuperação tributária, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, foi com protesto. Parece pouco, mas ele é significativo frente a alguns tributos que têm pouca probabilidade de êxito. Então, pense no seu município, a gente trabalha, por exemplo, no estado do Paraná, onde eu trabalho, que eu sou procurador, e outros estados e outros municípios que eu acompanho, há uma elevação da arrecadação tributária com o protesto. Alguns até relataram na margem de 30% o aumento. Então, você tem aqueles débitos de pequena monta, por exemplo, hipoteticamente até R$500. Não compensaria você ajuizar executivo fiscal agora. Então, você vai gastar com um advogado público, você vai gastar com hora de estagiário, com hora e custas judiciais, com hora do juiz que você vai pagar lá nas custas. Você apenas faz o protesto disso. E a pessoa, normalmente o município trabalha com pessoa física, né, que é o IPTU. Você vai protestar, a pessoa vai depender de um crediário, vai depender de um financiamento bancário. Se o nome estiver protestado, que chama o nome sujo, né, grossamente falando, a pessoa não vai conseguir. Então, ela vai correr até a prefeitura e vai entabular um parcelamento. Então, o êxito disso e a indicação, a gente faz com base em números. A estatística nos mostra isso. Até, Pierre, só aproveitando, trabalhando com outros números, eu fiz aqui uma coleta. O município de São Paulo, de 2012 a 2018, arrecadou, só com protesto, 246 milhões de reais. É um número significativo. Né? Lembrando, professor, o protesto ele é extrajudicial, lembrando para o pessoal que está assistindo, não envolve advogado, como você disse, e caso a pessoa não pague, ela sofre uma sanção, ela tem que pagar. E nós também, não vamos falar, só em cima da pessoa física. Tem o caso de protestos de empresa, né, professor? Sei lá, a empresa foi lá para a administração pública, construiu um ginásio, foi licitado, caiu o telhado. O que a gente pode fazer com essa empresa? Muito bem lembrado, Pierre, porque a gente pode ter uma CDA de débito de natureza tributária, como a gente pode ter um débito de natureza não tributária.
E aí você deu um ótimo exemplo. Por exemplo, você tem uma contratada, você contratou uma empresa para construir um hospital, um ginásio, qualquer tipo de obra pública. E hoje não é tão raro, por exemplo, dar um problema na obra. Caiu o ginásio, caiu a ponte, caiu o hospital e gerou um dano para o erário público. Tomara que não aconteça, mas infelizmente acontece muito. Então, o que acontece? A administração pública vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo com a obra, vai ter prejuízo em pagar responsabilidade civil em pessoas que ingressam com ações contra o município, por exemplo. O que ele vai fazer? Uma opção é instaurar um processo administrativo para apuração dessa situação, chegando ao final e imputando a essa empresa um dano, por exemplo, liquidando o valor de R$240 mil. Ela pode escrever em dívida ativa e protestar ou ingressar com o executivo fiscal, ou fazer as duas coisas. Não é impossível disso acontecer. Isso o que você tem que criar é um protocolo, né? Como tem um médico, tem um protocolo lá para indicação de medicamento, você tem um protocolo. Nesse caso eu vou protestar, nesse caso eu vou ajuizar o executivo fiscal. Professor, o Luiz Pablo perguntando aqui se o protesto de CDA precisa de lei, se ele pode protestar uma CDA já executada também. Olha, normalmente a gente tem, no estado do Paraná, a gente tem uma lei regulamentando essa situação. Até porque o estado é muito grande, muitos procuradores, então a gente tem regulamentando. Mas a gente já tem uma legislação própria, que é a Lei 12.767 de 2012, que já permite, dizendo lá, cabe protesto contra CDA, ou protesto de CDA. Então você já tem uma lei permitindo. Agora, se é um pré-requisito você ter uma lei municipal para autorizar o protesto, não. Isso é dispensável. Tá, o Vinícius está perguntando aqui se tem como medir também a realização do protesto, medir a realização do protesto à volta da economia. Por exemplo, as restrições de protesto podem prejudicar a saúde financeira dos contribuintes. Isso não pode atrapalhar a economia? E eu acho que também a gente vai propor uma solução aqui ainda para isso, né, professor? Sim, a gente tenta medir. Claro que a gente está aqui com cabeça de procurador, ou seja, de fazenda pública. Muitos nos chamam de advogados do diabo, né? Porque a gente pensa em arrecadar cada vez mais. Mas a gente tem que pensar sobre o ponto de vista de justiça tributária. Obviamente, se a pessoa está com comprometimento da sua renda tal, muitas vezes o município pode pensar em outras alternativas. Inclusive, a última alternativa aqui é um pêndulo, vamos dizer, uma balança no qual a gente vai pensar no outro lado. Vamos chegar lá. Aguarde lá que a gente vai mostrar o outro lado da moeda. Então, calma, Vinícius. Pode ser, então, que o contribuinte, a saúde financeira dele não fique tão prejudicada assim, porque tem inclusive, uma legislação novíssima que a gente vai apresentar aqui, tá? Vamos para a segunda medida? Deixa eu ver, a Cláudia está pedindo aqui mais medidas. Vamos lá, Cláudia. Então, Cláudia Rovelli, vamos para a segunda medida, para o aumento da arrecadação. Gente, aperfeiçoamento da arrecadação fiscal. Professor, explica para a gente. Essa seria a segunda medida, o aperfeiçoamento da arrecadação fiscal. Essa também não é uma novidade assim no campo tributário, que é você melhorar teus meios de arrecadação. Então, quem me acompanha, até tem vários artigos que eu publico lá no meu site, né, eltonkramer.com, e vocês podem notar que eu já venho batendo nessa tecla de preparar a administração pública para o futuro. E uma dessas situações é preparar, por exemplo, no plano da legislação, você atualizar o Código Tributário do município, você preparar a tua legislação para você melhorar a arrecadação tributária. Quando eu falo isso com gestores públicos, eles já arrepiam o cabelo e dizem, isso aí vai gerar mais gastos. Não necessariamente. Então, todo mundo pensa que precisa contratar mais agentes de fiscalização, contratar mais advogados públicos. Não precisa. A gente pode pensar em melhorar o trabalho. Então, aquele discurso, precisamos trabalhar mais, é nulo. Na verdade, nós precisamos trabalhar melhor. Aqui no estado do Paraná, quando eu tomei posse em 2016, já tinha uma legislação publicada que ela otimizava o nosso trabalho no executivo fiscal. Por exemplo, débitos, hoje, o estado do Paraná não executa mais débitos ICMS abaixo de R$35 mil. A gente não tem executivo fiscal, novos executivos fiscais com abaixo de R$35 mil. Por quê? Porque o estado do Paraná fez um estudo e percebeu que não valia a pena ter executivos fiscais rodando com valor abaixo disso. O município pode fazer o mesmo. Edita uma lei e vê. Nós temos executivos fiscais, por exemplo, na época que eu trabalhava como procurador do município, de R$80.
E aí eu pergunto para vocês, vale a pena você ter um executivo, um juiz trabalhando, oficiais de justiça trabalhando, o advogado público, estagiários, até os agentes de fiscalização prestando informações com débito de R$80? Não vale a pena. Aí o que você pode fazer? Ter uma legislação melhorando isso. Até R$500 eu protesto, até R$1.000 eu jogo para protesto e posso executar, e acima disso só mando para execução fiscal. É uma legislação inteligente. Existe, por exemplo, o trabalho do advogado público, muitos podem aí já perceber, quem trabalha na área, que a gente é obrigado a recorrer de decisões que declarem, por exemplo, prescrito um crédito tributário, que declarem que aquele contribuinte não é o real contribuinte. Por quê? É uma razão de pró-forma. Às vezes o advogado público fica com medo de não recorrer e responder administrativamente, por negligência, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Dar respaldo para a advocacia pública melhorar a sua atuação, deixando para lá esses executivos fiscais que não têm probabilidade de êxito e se dedicar àquilo que a gente pode encontrar um bem, que o executado existe, não morreu. Isso até eu falo assim para os meus alunos brincando. Muitas vezes a gente vai executar e o contribuinte nasceu em 1910. Qual que é a probabilidade dele estar vivo? Só se for Matusalém, ou a gente mandar uma carta para os céus, purgatório, para tentar encontrar, né, esse contribuinte. Então a gente precisa melhorar a nossa atuação e não precisa gastar mais dinheiro. A gente pode melhorar com iniciativas alternativas, mudança da legislação. Outra coisa também, Pierre, que me vem à memória agora, eu ouvi um noticiário hoje que o que está segurando a economia é o agronegócio. Então, o agronegócio está com a sua produção efetiva, o que estava plantado, a Covid ainda não matou. Então, a gente tem um agronegócio muito forte, principalmente aqui no sul, que eu moro aqui no Paraná, então é muito forte o agronegócio. O que o município pode pensar nessa seara? Muitos de vocês já estão aí com a pulguinha atrás da orelha. O ITR. O ITR, a Constituição permite que o município fique com 100% do ITR, caso faça um convênio com a Receita Federal e passe a fiscalizar esse tributo, que é o Imposto Territorial Rural. É um imposto, embora federal, pode o município fiscalizar, desde que tenha esse convênio com a Receita Federal. Se a sua área no município tem uma área rural bem elevada, bem grande, hoje a gente sabe que o agronegócio tem poder aquisitivo, por que não lançar mão dessa receita alternativa que até então não era do município? Fica mais uma ideia aí para a gente lançar para os nossos colegas. Professor, nesse aperfeiçoamento da arrecadação fiscal, eu queria lembrar também da possível busca de pesquisas, né, nos softwares, né? Como é que funciona isso? A gente tem um trabalho, e isso quem é procurador público sabe que a gente tem uma dificuldade de encontrar muitas vezes o contribuinte, ele está em lugar incerto e não sabido, então é uma dificuldade inicial no executivo fiscal encontrar aonde que ele está. Encontrando ele, a gente entra num segundo desafio, encontrar os bens do contribuinte. E a gente tem que ter essas formas, utilizar esses meios alternativos e encontrar esses bens. Então a gente tem os meios usuais, que é o chamado Bacenjude, para encontrar dinheiro na conta do contribuinte, aplicações financeiras, poupança, e tem outros meios que, por exemplo, a gente não encontra através do sistema Bacenjude. Aí a gente precisa oficiar, por exemplo, o PagSeguro, o PicPay, por exemplo, que não é alcançado pelo Bacenjude. Então a gente tem que ter um meio alternativo, que é um meio que a gente chama de criatividade tributária, para encontrar esses meios. Então são as fórmulas que a gente tem que pensar. Daria até um curso aqui, só a respeito da execução fiscal. O que a gente pode fazer? Mas há meios de como fazer, melhorar a nossa atuação na arrecadação? Há diversos meios. O que a gente tem é planejar esses meios. O que o nosso município precisa. Professor, tem uma contribuição importante da Vanessa Kiel aqui, falando que a reserva de contingência orçamentária pode ser usada para despesas por conta da Covid. Inclusive, Vanessa, na live de terça-feira a gente falou sobre reserva de contingência. Na live da próxima terça-feira falaremos também, lembrando que a reserva de contingência orçamentária é aquela gordurinha, né, que se tem no orçamento, igual o orçamento familiar, né, que a gente tem aquela gordurinha para quando Deus o livre guarde, alguém fica doente, você pode utilizar. Falamos disso na terça, falaremos disso na próxima terça-feira também. Tem uma pergunta aqui, professor, da Cláudia Roveri, que ela tem uma dúvida. O que o professor Elton Kramer acha da possibilidade de se legalizar a securitização do estoque da dívida pública? Então, essa é uma polêmica muito grande. Como advogado público, eu sou contra.
né? Já existe a possibilidade, vamos dizer, em tese, o Senado Federal abalizou, né, essa possibilidade, mas o Supremo Tribunal Federal, já em diversos posicionamentos, diversas decisões, tem dito que é uma atividade exclusiva de procuradorias aonde estão instituídas. Por exemplo, no nível federal, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que administra a dívida ativa federal. No nível estadual, nós temos a Procuradoria do Estado, que administra a dívida ativa do Estado. No nível municipal, o STF, assim, deixou meio banho-maria, não disse que sim nem que não, mas disse aonde está instituído tem que ter a Procuradoria, mas deixou a porta aberta, por exemplo, para uma privatização, vamos dizer assim, por escritórios privados. Então, não há uma proibição expressa. Eu, pessoalmente, como advogado público, defendo que tem que ter procuradoria com advogados concursados, né? Seja o nome que dão advogados públicos, procuradores públicos, mas o município também tem uma equiparação com os estados e a União Federal em relação à existência de advogados públicos, tá? Então, pessoalmente, eu sou contra, assim, qualquer tipo de administração da dívida ativa, a não ser por uma procuradoria ou, muitas vezes, pela Secretaria da Fazenda em convênio com a Procuradoria. Tradicionalmente, é a Procuradoria que faz o controle de legalidade. Mas eu sei que, na prática, vários municípios, inclusive o qual eu trabalhei, é a Secretaria da Fazenda que administra, passa a CDA para a Procuradoria ajuizar. Tem muitos colegas aqui dizendo que os municípios também já estão adotando a regra, deixa eu ver aqui, ó, em Marataízes, no Espírito Santo, a suspensão da execução judicial efetuando o protesto. Tem uma pergunta interessante do Fernando aqui. Contribuinte falecido, é possível protestar os herdeiros? Empresa baixada irregularmente, pode-se protestar os sócios? Então, aí a gente tem que analisar caso a caso, mas, por exemplo, nós temos uma CDA contra um contribuinte que depois, lá no meio do processo executivo fiscal, eu percebi que ele é falecido. Aí é nula. A CDA não pode ser não pode ser criada contra alguém que é falecido. Eu tenho que retornar lá para a fase do lançamento, caso não tenha ocorrido a decadência tributária, e refazer o procedimento, tá? Então, se ele morreu durante o processo de execução fiscal, não tem problema. Aí eu redireciono contra os herdeiros, e aí você pode utilizá-los como contribuintes, ou como responsáveis, melhor dizendo. Agora, se ele morreu antes, aí é um erro administrativo. Então, a CDA, por exemplo, eu tenho essa CDA, sei que a pessoa está viva, mesmo que ela venha morrendo depois, eu posso protestar os herdeiros, não tem problema nenhum. Então, isso é possível. Sobre a empresa foi baixada irregularmente, pode-se protestar os sócios? Então, aí você tem a dissolução irregular, eu preciso regulamentar isso dentro do processo administrativo. Então, vamos dizer, a empresa não existe mais. Então, dentro do processo de fiscalização, eu tenho que constatar isso, a empresa não está mais ativa, portanto, os responsáveis pelo tributo são os sócios tal e tal. Aí eu promovo a notificação desse lançamento para os sócios, para possibilitar ampla defesa. Aí, depois disso, eu posso protestar, escrever em dívida ativa e protestar. Tá, essa é a maneira regular. Você lembra de cabeça, se não responder depois do Valdeci, se você tem um município que fiscaliza o ITR, porque ele falou que ele tem um convênio, talvez ele queira ver como é que funciona. De cabeça eu não me lembro, eu sei que nesses cursos que a gente anda conversando com vários colegas, os municípios, alguns mencionaram, mas eu não me lembro de cabeça. Posso pesquisar e passar posteriormente. Bom, vamos lá. Vamos para a terceira solução, então, proposta? Que seria revisar as isenções e os benefícios fiscais. Veja, isso é de tamanha importância, veja que até o Estado de São Paulo, do tamanho do Estado de São Paulo, já propôs um projeto de lei na Assembleia para aumentar o valor do ITCMD. Então, ele era de 4%, que era um valor usual aí dos estados, e hoje eles estão propondo a alíquota máxima de 8%, que é autorizado pelo Senado Federal, e fazendo de forma escalonada. E nesse projeto de lei, o que me chamou a atenção, eles retiraram várias isenções tributárias. Então, por exemplo, a transferência de previdência complementar, alguns casos de valores baixos, eles concediam isenção, não vão mais conceder isenção. O que isso chama a atenção? Precisamos voltar os olhares para os nossos municípios e verificar se não tem isenções incorretas, injustas, muitas vezes,
Pierre, até um dia eu estava ali no Rio de Janeiro, antes da Covid, e eu percebi que existia um projeto de lei rolando lá na Câmara e que detalhava que vários imóveis, mais de 5 mil imóveis, em Copacabana não pagavam IPTU. Mais de 5 mil imóveis eram isentos de IPTU. E isso não ocorria porque esses imóveis pertenciam a algum aposentado, alguma regra que garantia essa isenção. O cálculo que eles faziam é um cálculo já defasado. E pela metragem do imóvel, aqueles imóveis estavam sendo beneficiados injustamente. Vejam, o que caberia ali, e que acredito que já foi feito, é você revisar os benefícios fiscais. Então, a gente tem que verificar se no nosso município, às vezes não tem uma alíquota, por exemplo, muito baixa para uma classe que tem um poder aquisitivo grande, que não foi afetado muito pela Covid. Por exemplo, hipoteticamente, os médicos. Os médicos estão arrecadando normalmente. Então, a alíquota era de 2%. Então, por que não retira esse benefício e coloca 4%, 5%? Né? Nada contra os médicos, né? Mas, hipoteticamente, eu só coloquei aqui para a gente fazer uma reflexão. Então, muitas vezes, no nosso município tem uma obra em um bairro que era não muito privilegiado pelas políticas públicas. Hoje é uma área extremamente valorizada. Será que caberia manter aquela isenção tributária? As pessoas que pertencem àquela área já não aumentaram o seu poder aquisitivo? Já não temos uma classe alta ali pertencente àquela área? Então, isso a gente tem que revisar. Isso faz parte do planejamento tributário municipal. É revisar as isenções e benefícios fiscais. Professor, aquelas empresas que instalam nos municípios, por exemplo, na terça-feira na live eu falei muito do meu município no interior do Espírito Santo, que é São Mateus. Lá tem uma empresa grande de ônibus, construção, né, uma empresa que produz, né, fabrica ônibus. É possível, aquelas isenções de 30 anos que o município dá para poder ter mais emprego, é possível mexer nesse tipo? Então, nós já temos uma vedação na própria Lei Complementar 116, que veda lá no artigo 8º-A a isenção de ISS. Então, o ISS tem uma alíquota mínima de 2%, salvo nos casos de construção civil, mas a alíquota é 2%, ou seja, no ISS eu já tenho uma vedação. Então, tem um limite de 2% a 5%, a alíquota máxima e a alíquota mínima. Lá no município que eu trabalhei mais de 9 anos, eu sempre vedava, através de pareceres jurídicos, que vinha um projeto de lei para conceder isenções sem qualquer tipo de requisito. O que a gente tem que preservar isso e a gente tem que bater nessa tecla aí com os municípios? Se você vai conceder um benefício fiscal, por exemplo, de IPTU, pode ser 10, 15, 20 anos, conforme a discricionariedade do município, para uma empresa. Tudo bem, mas o que a empresa vai me dar de volta? Possivelmente vai gerar empregos. Qual que é a garantia que você tem disso? Porque vários municípios, eu constatei que várias empresas conseguiam esse benefício, mas ao invés de gerar empregos diretos no município, contratavam tudo de fora. Qual que é o benefício que o município teve? Talvez um repasse de ICMS, alguma coisa. Mas a gente tem que colocar nessa lei requisitos, que a empresa, por exemplo, gerasse empregos e comprovasse com carteiras assinadas. Nosso município lá, eu coloquei esse requisito, que geraria, por exemplo, com assinatura de carteiras nos quais essas pessoas estavam domiciliadas no meu município. É uma situação meio protecionista? Mas você está defendendo o seu município. Eu acho que deve ser pensado algumas alternativas nesse sentido. Então, sempre pensar o quê? O que aquela empresa vai gerar para o município. Não só para o município fazenda pública, mas para o município, cidadãos, empregos, geração de repasse de ICMS, de IPI, tudo isso tem que ser colocado no ponto do lápis e saber o que vai gerar de benefício. Professor, tem uma pergunta da Jaqueline aqui. Ela perguntou se as alterações legais necessárias, fim dos benefícios, por exemplo, poderão ser feitas com rapidez, considerando a proximidade do período eleitoral municipal. Esse é um ano complicado por conta das eleições, né, professor? O que eu não posso é conceder benefícios. Eu não lembro exatamente todos os requisitos da lei eleitoral, mas acredito que a concessão de benefícios fiscais que é proibido, é vedado. Mas eu acho que eu estou tocando mais um ponto, perdão, da celeridade do processo, considerando a proximidade do período eleitoral. Já que é um ano de eleição, né? Sim. Um ponto é isso da gente ver se não tem vedações a respeito da concessão.
mas a revogação não tem problema. Então, esse é um ponto. O outro ponto, então, é a celeridade. Claro que isso vai atrapalhar muito. O fim da quarentena, o período eleitoral, que a gente sabe, é fato, não estou falando nenhuma uma questão novidade, que a preocupação ali vai ser com a eleição. Mas a gente tem que pensar e acreditar ainda na boa-fé de que os legisladores precisarão tomar iniciativas. E se o gestor público apresentar um projeto de lei e dizer, preciso que aprove isso aqui, porque é um benefício para a sociedade, independente se vai sair prefeito, vai sair vereadores, é uma situação. No momento fático vai depender do apoio que o gestor público tem na Câmara, vai depender da boa-fé dos vereadores, enfim, uma série de conjugações, mas que é preciso fazer alguma coisa, sem dúvida, é. Professor Fábio está perguntando, pedindo por gentileza repetir a lei do protesto de CDA, o número dela. Lei 12.767 de 2012. 12.767 de 2012. Atrapalhei o áudio, por favor, professor, só mais uma vez. Mais uma vez. Lei 12.767 de 2012. Tá bom. Vamos para a quarta ideia? Quarta ideia de melhoria da arrecadação, que seria a dação em pagamento. Isso é uma forma de extinção do crédito tributário que ela foi pensada, ela está prevista lá no Código Tributário Nacional, que é uma lei lá da década de 80, mas muitos não prestavam muita atenção, porque como os contribuintes vinham pagando, você tinha execução fiscal, ela estava um pouco em desuso. São poucos municípios que utilizam. Mas veja, hoje, vamos pensar na seguinte situação. O teu cliente é uma pessoa física, então você vai cobrar lá o IPTU de uma pessoa física, da senhora, o senhor, que muitas vezes foi afetado por essa crise. O autônomo, que está sem receber 2, 3 meses, teve que retirar o seu filho da escola, simplesmente está sem dinheiro. Aí você vai ver, a pessoa tem bens, tem um lote, tem um imóvel, tem 2 imóveis, mas não tem dinheiro, não tem liquidez. Por quê? Porque ele parou de receber na época da quarentena. Qual que é uma alternativa para você cobrar esse crédito tributário, sem afetar de forma drástica esse contribuinte? Você dá a opção, mediante lei, isso é o artigo 171 lá do CTN permite, mediante lei, que você crie uma forma de pagamento de tributos através da chamada dação em pagamento de bens imóveis. Então, ele pega, por exemplo, um imóvel, que ele tem lá um lote lá no município, que ele acha que não vai usar ou que ele queira se desfazer. Ao invés de ele ter essa dificuldade de alienar para um terceiro, ele faz a proposta para a Fazenda Pública, diz, eu tenho 100 mil para pagar de IPTU, hipoteticamente. Meu imóvel vale 110, 120, mas eu entrego meu imóvel como pagamento dessa dívida tributária que eu tenho. Se o município tiver lei, ele pode aceitar esse imóvel, que muitas vezes é interessante para o município construir uma praça, construir um hospital, um posto de saúde, e dar baixa daquele crédito tributário. É uma forma de você não ficar insistindo em retirar dinheiro que essa pessoa muitas vezes não tem, e você salda aquele crédito tributário de uma forma benéfica para ambas as partes. Agora, professor, você está falando em dar um imóvel como forma de pagamento, e também ser dado serviços, por exemplo, o médico prestar serviço por conta da troca do valor devido, ou um pintor executar um serviço, isso pode ser feito com mão de obra também? Isso foi até analisado aí pelo STJ tempos atrás. Vários municípios tentaram cobrar multas que estavam em execução fiscal de pessoas que não tinham condição, mas era pintor, então venha pintar aqui o posto de saúde, a escola do seu bairro aqui, em troca eu vou ter anistiar, eu vou ter isentada, remir, né, na verdade não é isentar, remir do crédito tributário, mas não é possível, infelizmente, porque o Código Tributário Nacional, ele prevê apenas dação de pagamento de bens imóveis, então não há possibilidade de você utilizar serviços ou até mesmo bens móveis, como veículo. Infelizmente, o Código Tributário Nacional não permite. Tá bom. Professor, vamos para a quinta medida, porque essa é uma medida novíssima. Novíssima, é uma lei que saiu agora. Eu sei que muitas pessoas podem pensar, poxa, mas aí você sempre tem ideias de arrecadação que prejudicam os munícipes, ou o pensamento que eles vão pagar. Essa lei talvez seja o fiel da balança, o equilíbrio que tanto se procurava. Então,
A quinta medida, que é uma novidade, é a transação tributária. Eu queria que o senhor explicasse para o professor Elton Kramer um pouquinho o que é a transação tributária. Eu vejo com muitos bons olhos essa lei federal que foi aprovada agora, recentemente, que é a Lei 13.988, que é a conversão da medida provisória 899. E o que essa lei prevê? Até eu escrevi um artigo dias atrás sobre essa lei, até o pessoal da RT me procurou, porque é uma coisa que vai trazer um abalo aí no sistema tributário. O que essa lei traz? A possibilidade da transação tributária. O que é a transação tributária? É um acordo de vontades. Então, você chega perante a administração pública e diz, eu não posso pagar dessa forma que você está me exigindo. E pode propor um acordo. O que acontecia anteriormente? Apenas para você beneficiar essas pessoas que não têm condição ou não querem pagar daquela determinada forma proposta pela Fazenda Pública, seria aprovar um refis, que é um parcelamento especial, mais vantajoso, menos traumático para o contribuinte. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de formas, um leque de opções para que o contribuinte venha, na medida da sua possibilidade, e pague o tributo. E quando eu fui procurador municipal, eu percebia que muitos contribuintes queriam pagar, mas só não podiam na forma que a Fazenda Pública exigia. Na executivo fiscal, através de penhora, com pagamento de custas, honorários, e às vezes é aprovado um refis que era direcionado para empresas e para a pessoa física não era muito vantajoso. Essa lei, embora seja uma lei federal, aplicada somente para a União Federal, ela é um parâmetro para a gente trazer e aplicar, criar uma lei própria nos estados e nos municípios. Então, fazer, por exemplo, como ocorre em alguns estados, uma Câmara de Conciliação. Então, a gente coloca o contribuinte de um lado da Fazenda Pública e a gente diz, como que você pode pagar esse tributo? Você quer pagar? Eu quero. Você pode pagar como, eu precisava pagar um pouquinho menos em 40 parcelas. Eu não quero pagar em 60, mas eu quero pagar em 40, mas a parcela tem que ficar menor. E faz um acordo, efetivamente. Claro que essa proposta vai ser analisada, cada ente federativo pode estabelecer de uma forma, com análise, com parecer jurídico da Procuradoria. Por exemplo, no Estado aqui é muito comum passar por o Conselho dos Procuradores, que é um órgão colegiado que analisa e vota essa possibilidade. Então, você faz formas de controle de legalidade para que aquela proposta realmente seja aceita e que não gere nenhum tipo de ofensa à legalidade tributária, indisponibilidade de interesse público, e seja aceito e, efetivamente, o contribuinte seja ouvido, seja escutado, para que ele realmente coloque a forma que ele quer pagar. Professor, vamos repetir o número da lei. Tem muita gente pedindo para repetir o número da lei, por favor. 13.988 de 2020. A Priscila colocou, até contribuiu no chat aí. Mais uma vez, eu queria insistir um pouquinho, professor. Vamos supor que o contribuinte deve R$500. Tá. E aí, como a gente fala, poxa, fica sempre no contribuinte, mas o contribuinte diz assim, olha, eu quero pagar de uma vez só, mas eu só tenho R$100, mas eu quero pagar. É possível que a transação tributária seja aplicada nesse momento? Pelo parâmetro dessa lei, uma possibilidade desse acordo é uma proposta vindo originalmente do próprio contribuinte. Então, o contribuinte vai chegar até a União Federal e dizer, eu tenho um débito de 1 milhão, eu não tenho esse patrimônio, minha empresa quebrou, mas eu não quero ficar com o nome sujo. Então, eu posso pagar, mas hoje meu salário é de 5 mil. Eu proponho pagar 1.500 por mês. Muitas vezes a Fazenda Pública olha para aquele crédito, vê que a empresa não existe mais, o sócio é assalariado, não tem probabilidade de ganhar mais, é melhor você ganhar esse 1.500 por mês do que não ganhar nada. Então, você aceita frente a esse condicionamento de propostas. Porque num programa de parcelamento especial no Refis, não tem como você atender todos os contribuintes. Então, isso é uma forma de você fazer um acordo frente a frente com o contribuinte, pessoalmente com ele. Professor, deixa eu só lembrar, pessoal, a gente no final vai repetir todas as 5 medidas, tem muito mais, tá, gente, do que isso aqui, mas hoje a gente priorizou essas 5, e a Silvia está perguntando se a transação tributária ocorre depois de decisão judicial, sendo que o contribuinte já foi inscrito em dívida ativa. Independente, mas claro, para você fazer, entabular isso perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, hoje lá no ambiente federal, você tem que ter a dívida ativa, né, escrito em dívida ativa. Mas, por exemplo, se vocês forem criar no município de vocês vão definir isso. Se o débito tem que estar escrito em dívida ativa, se o débito pode estar em aberto,
como que vocês vão aceitar, quem vai analisar, quem vai julgar, né, se pode ser feito isso e quem vai extinguir o crédito tributário. Claro que tem que ser uma lei que pode ser pegado como parâmetro federal, mas vocês vão ter que adaptar ao ente federativo competente. Essa é uma pergunta do André, que se essa lei teria que se adaptar aos estados e municípios, se poderia ser aplicada diretamente, respondeu que tem que ser feita localmente, né, professor? Com certeza, tem que criar uma lei própria daquele ente federativo, porque a competência tributária pertence a cada um dos entes federativos. Então, hoje, essa lei é federal, mas eu posso criar uma lei municipal hoje para o meu município, sem problema nenhum. O Luiz Pablo está perguntando se pode receber a menor. É exatamente isso, né, professor? Exatamente. Então, a grande dúvida, isso já é feito para alguns municípios, veja, não é inédito. Alguns municípios saíram antes do que a União, saíram na frente. Então, eles diminuem o valor do crédito tributário. É possível. Só que, claro, tem que ser feito com o maior cuidado possível, porque não é simplesmente você conceder aí anistias e perdões para os contribuintes. Isso tem que ser analisado sob o ponto de vista da eficiência, da efetividade do pagamento. Por quê? Posteriormente a isso, o Ministério Público pode analisar, pode questionar. Se você tiver tudo isso embasado, com uma lei própria, e que você comprove que aquilo é benéfico para a administração pública, não vai ter problema nenhum. Professor, você acha que nessa lei pode ter limite para esse acordo, máximo de parcelas, ou isso poderia ser discricionário? Eu acho que para a lei ser eficiente, ela tem que deixar um pouquinho mais aberto. Porque se você colocar número de parcelas, colocar muito condicionado, ele vai virar um parcelamento. Que daí é outra lei. E isso possivelmente os municípios já tenham. O que seria interessante é você condicionar essa lei, tentar colocar os principais elementos da lei federal e dizer, ó, a pessoa pode fazer a proposta que ela quiser, nós iremos analisar, ela vai ter que desistir de qualquer tipo de discussão judicial a respeito desse crédito tributário. Eu acho que é uma segurança importante para a Fazenda Pública. E também condicionar um parecer jurídico. O órgão jurídico tem que se manifestar para dizer se está legal, se não ofende nenhuma lei de responsabilidade fiscal, se não configura improbidade administrativa, e isso com certeza vai gerar um êxito muito grande para os municípios. Eu tenho um olhar, até eu vou produzir artigos na sequência sobre esse tema, de pontos específicos, e eu vejo com bons olhares. A PFN, por exemplo, agora lançou uma nota recentemente, que ela espera arrecadar só com a transação tributária mais de 28 bilhões até o ano que vem. 13 bilhões. Eu falei, eu estou pensando lá do protesto. 13 milhões só com a transação tributária, ou seja, num espaço de tempo pequeno. Então, nós temos uma possibilidade de uma arrecadação tributária boa para os municípios. Precisamos pensar nisso. Professor, tem muita gente perguntando da renúncia da receita sem compensação. Isso tem que ser feito um estudo. Sempre que a lei venha e publique essa possibilidade, caso a caso, vocês têm que verificar isso, porque você vai ter uma lei autorizando, e esse caso pode exigir medidas de compensação, ou seja, eu não arrecadei esse valor, então não estou renunciando ao crédito tributário porque eu sequer ia receber. Então eu provo diante disso, e tem uma possibilidade lá nos parágrafos do artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal, que não configura renúncia de receita, se eu vejo que a medida que eu iria implementar para arrecadar o crédito é muito maior do que aquela que eu posso implementar através de uma norma, por exemplo, isentiva, uma anistia. Se eu não vou anistiar, pelo contrário, eu vou receber, só que num valor menor, então o benefício vai ser melhor ainda. Então eu consigo enquadrar lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Priscila está perguntando se essa lei teria prazo de vigência. Eu acho que poderia ser ilimitado. Poderia ser... Daqui para frente acontecer assim, né? Professor, outra coisa que eu pensei que meus colegas no chat iam perguntar, eu estou aguardando alguém perguntar. Não perguntaram, então eu vou perguntar. Professor, o município, ele pode negociar essa dívida com o munícipe, o contribuinte, pode negociar com uma empresa, né, esse valor, mas isso não fere o princípio da legalidade, não, professor? Então, nós temos várias discussões e nós temos posicionamentos muito tradicionais, conservadores, que diziam o seguinte: para tudo que a Fazenda Pública for fazer, precisa de uma lei delimitando expressamente o que ela pode fazer. Hoje, a nova gestão pública, a nova administração pública, ela está sendo pensada num ambiente que dá mais liberdade para a atuação administrativa. Então, hoje, com a dinamicidade, com a tecnologia, hoje é difícil você prever tudo que possa acontecer. Por exemplo, pandemia.
A gente poderia prever uma pandemia, eu acho que no olhar mais pessimista possível, jamais. Só ficção científica, né? O que a gente teve que fazer? Hoje eu estou dando aula online para a universidade. Tem professores da rede municipal que estão dando aula pelo sistema tecnológico. Como que nós vamos adaptar tudo isso? A lei não tem tempo para a lei regulamentar. Nós tivemos que adaptar, o professor teve que adaptar esse sistema e frente a recebimento de salário, prestação de serviço público, vamos ter que adaptar a lei a essa situação. Então, essa nova gestão pública, ela elasteceu um pouquinho o princípio da indisponibilidade de interesse público. Então, hoje, a gente já pensa, por exemplo, arbitragem em contratos envolvendo a administração pública, é aceito. Não só a doutrina, mas a própria jurisprudência. O que não pode acontecer? Ter o desvirtuamento do interesse público. Aí configura improbidade. Mas nós temos a possibilidade de administração pública participar de uma arbitragem, que nada mais é do que o acordo de vontades, que o gestor público vai manifestar, frente a um acordo, vai estar sedimentado essa decisão. Não vejo problemas da gente fazer a mesma coisa com a transação tributária. Mas, professor, isso é uma coisa nova. Não, não é tão nova. Ela foi prevista no Código Tributário Nacional, que é uma lei da década de 80. Está lá expressamente transação tributária. O que eu vou fazer? Eu vou regulamentar isso no nível municipal. Professor, pode continuar. Não, só para concluir, então o que eu vou fazer? Eu preciso mudar, muitas vezes, a cultura administrativa. Se eu vou apresentar um projeto de lei, possivelmente vai ter vereador contrário a essa tese, eu vou ter alguma resistência a alguns servidores, que é natural. A administração pública é composto de divergências. O que eu tenho que evoluir, esse posicionamento conservador, e ver o que é feito hoje no Brasil. Se a própria União Federal aderiu a isso, vai ser um exemplo aí para os municípios. Bom, muita gente perguntando aqui sobre essa possibilidade de negociação também. Se acaba negociando com o contribuinte que tem o poder de pagamento e quer negociar para baixo, como é que pode avaliar esse potencial de pagamento ou não do contribuinte? Pergunta do Rodrigo, se deve ser negociado ou observado na hora, ou na lei pode prever isso. Como é que você imagina isso? Posso colocar na lei e eu posso prever essa análise da condição financeira. Por exemplo, ele está dizendo que não pode pagar aquele IPTU no valor 10 mil. Tudo bem, mas quanto você ganha? Aí condiciona a apresentação de olerites, vencimentos, apresentação de declaração de imposto de renda, se for o caso, aí é um pouco contestável, mas, por exemplo, olerite não é. Olerite ele vai comprovar quanto que ele ganha. Ele declarar, sob penas da lei, que ele ganha somente isso, que ele não tem outras receitas, pelo imóvel que ele possui, né? Então, às vezes, o regime de trabalho que ele possui, a gente tem uma condição de investigar se ele realmente está dizendo a verdade. Tudo isso você pode investigar dentro do procedimento. Então, um procedimento bem feito vai evitar qualquer irregularidade. Professor, você lembra de algum município agora também que já pratica a transação tributária? Sim, o município de Blumenau. Blumenau, eu dei um curso lá para eles. Tem alguém no chat falando aqui de Blumenau, realmente. Blumenau, eu dei um curso de pós-graduação. Perdão, pessoal, dei uma olhada na lei do município da Cláudia Rovéria, Cláudia, enfim. Está falando que Blumenau, está citando aqui agora, né, professor? Blumenau, eu dei um curso até de pós-graduação para os agentes fiscais lá do município, eles comentaram. Inclusive, eles falam com muito bons olhos, muitos tiveram bons êxitos lá na forma de conciliação tributária. Legal. Vamos fazer o bate-bola para lembrar o pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Então, 5 medidas que a gente está recomendando nessa live. A primeira delas, lembrando, protesto de certidões de dívidas ativas. Uma maneira eficiente, uma maneira econômica de você conseguir a arrecadação de pequenas montas tributárias. Tá bom. Segundo, aperfeiçoamento da arrecadação fiscal. Necessidade de verificar a legislação e talvez até reformar essa legislação frente à realidade social. Terceiro, revisar as isenções fiscais dos municípios. Repensar se esses benefícios ainda seriam justificáveis na atual situação, né? Bom, quarta, dação em pagamento. Verificar aqueles contribuintes que não têm o dinheiro, mas tenham bens para dar em troca de pagamento de tributos. Mão de obra pode pagar? Mão de obra não, só imóveis. Não pode. Quinta, e a mais nova de todas, transação tributária.
uma grande novidade aí é uma possibilidade da gente entabular acordo de vontades entre contribuinte e fazenda pública. Colocar os dois numa mesa. Lembrando o nome da lei, o número da lei. 13.988. Agora essa é 2020. Pode negociar valor a menor. É possível negociar valor a menor. Quer dizer, o contribuinte não sofre tanto como a gente estava querendo, né? E o município recebe, acaba recebendo. Professor Elton Kramer Lustosa, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui. Professor Elton, que é professor da Exato, com muito orgulho. Muito obrigado. Suas considerações finais, professor. Eu que agradeço aí, foi uma grande honra fazer esse bate-papo aí com você, com nossos telespectadores, vamos dizer assim, né, os participantes aí, um ambiente virtual. Com certeza a gente tem que olhar para essa crise e verificar que há oportunidades. Com certeza as coisas ruins vão aparecer, mas a gente tem que sobressair a elas. Tem que pensar aí que é uma nova chance da gente ser seres humanos diferentes, profissionais, servidores públicos diferentes e também pensar numa administração pública renovada e criando mais oportunidades da gente atuar diferente nessa administração pública. Até eu queria falar uma última passagem aqui, que eu sempre gosto de ler poemas, poesias a respeito da nossa atuação, não só como profissionais, mas também a nossa atuação como seres humanos. E me chamou a atenção a passagem aqui de um escritor e poeta carioca chamado Lima Barreto, e ele falou o seguinte: nós, os brasileiros, somos como Robsons, fazendo apologia a Robinson Crusoe, né? Estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha que o naufrágio nos atirou. Não sejamos Robsons, precisamos tomar atitude, precisamos dar um passo à frente e melhorar a nossa atuação. Eu acho que esse é o nosso desafio, que o Covid-19 nos ensine muito de como a gente pode agir diferente e ser cada vez melhor.